Então, nessa segunda parte da nossa aula prática, nós vamos visualizar a estrutura dos ácidos nucleicos. Para isso, nós vamos utilizar um software chamado PyMol, que vai nos permitir ver em detalhes as estruturas dessa e de outras moléculas que vocês quiserem explorar também, tá? Então, primeiramente, para aqueles que querem fazer o download e utilizar esse programa no seu computador, vocês podem acessar o site pymol.org. Podem ir diretamente para esse site ou, se quiserem também acessar pela busca do Google, logo que vocês digitam Pymol no Google, a primeira opção que aparece é a opção do pymol.org, onde vocês podem fazer o download dessa ferramenta, tá? Logo que você entra no site, você vê no menu superior a opção de download e também um pouquinho abaixo da apresentação da versão atual, outro botão de download. Então, clicando, aparecem as opções, tanto para o sistema Windows, quanto para o Mac, quanto para o Linux. Você escolhe o sistema que você utiliza e clica em cima para fazer o download do arquivo executável. Instalado o Pymol, onde que nós encontramos as estruturas para nós visualizarmos, né? Então, nós vamos acessar um banco de dados de estruturas macromoleculares biológicas, que é o PDB. Vocês vão acessar, podem através do Google, digitar RSCB PDB ou entrar direto em rscb.org. O PDB é um banco de dados de estrutura de macromoléculas biológicas. Ele é muito utilizado tanto em educação quanto em pesquisas. Conforme as moléculas vão sendo resolvidas experimentalmente, elas vão sendo depositadas nesse banco de dados e ficam disponíveis a toda a comunidade científica. Nós podemos ver lá no pé da página uma breve visão sobre as estruturas. Olha o número de estruturas que estão depositadas atualmente. Esse número ele sobe quase que diariamente, porque nós temos inúmeros grupos de cientistas trabalhando na elucidação de estruturas, né? Bom, mas você deve estar pensando, como é que se resolve experimentalmente a estrutura tridimensional de uma biomolécula, né? Como é que nós sabemos que na vida real, aquela enzima, aquele DNA, aquela molécula tem aquele formato específico? Se nós acessarmos aqui no menu superior a opção Learn, depois Guide to PDB Data, nós vamos abrir um link onde nós encontramos também métodos de determinação de estrutura. Aqui dá uma explicação mais detalhada sobre os métodos que são utilizados para determinar a estrutura atômica de uma biomolécula, tá? Tem vários métodos, cada um servindo a um propósito específico, mas a gente pode dizer que o método que é mais utilizado, cerca de 95% das moléculas depositadas no PDB, são resolvidas por cristalografia de raio-x. Em resumo, o que é esse método? O cientista pega a proteína purificada, cristaliza, depois ele difrata raio-x sobre esse cristal da proteína e com os dados resultantes ele consegue produzir um mapa onde é possível determinar quais são os átomos e qual a posição dele nas coordenadas x, y, z, tá? Então, com isso, nós conseguimos saber qual é a forma daquela biomolécula. Como eu falei, não tem só esse método, tem outros também, né, como a ressonância magnética, a microscopia eletrônica. Então, quem tiver interesse pode entrar aqui nesse link depois e conhecer melhor esses métodos de determinação das estruturas atômicas. Agora, voltando aqui para o PDB, vamos ver que nós podemos localizar a molécula que nós queremos explorar, tanto pela busca pelo nome, quanto também pela busca pelo ID, que é um código de identificação que ela recebe quando é depositada no PDB, tá?
A estrutura que eu escolhi para nós analisarmos hoje é a polimerase delta humana. É uma enzima e eu vou fazer a busca por nome para vocês verem o que acontece aqui, tá? Então, vamos ver o que acontece. Percebam que vai aparecer várias moléculas, várias estruturas com o mesmo nome, ó, polimerase delta humana, várias. Por que isso acontece, né? Porque às vezes a proteína ela foi resolvida complexada junto com outra molécula, né? Às vezes aquele grupo de pesquisa cristalografou duas moléculas juntos. Ou às vezes, uma foi resolvida por um grupo de pesquisa através do método de difração de raio-x, a outra foi resolvida por microscopia eletrônica, né? Então, quando nós vamos fazer uma busca pela molécula que nós temos interesse de estudar, nós temos que prestar bastante atenção a todas as informações dela, para ver se realmente se trata da molécula que nós queremos estudar, tá? Hoje, nós vamos explorar a polimerase delta humana, que tem esse código aqui, ó, 6S1O. Então, eu vou clicar em cima do código ou em cima do nome, tanto faz, para abrir a página com as informações dessa macromolécula. Então, quando nós abrimos a página sobre a biomolécula, nós encontramos todas as informações sobre ela. Desde o organismo onde ela foi identificada, o sistema de expressão, se tem mutação ou não. Nós vemos os métodos pelo qual ela foi resolvida. Um pouco mais abaixo nós temos contagem de átomos, o peso da estrutura. Essa parte aqui é muito importante porque é a literatura, ou seja, o artigo no qual o grupo que elucidou essa biomolécula publica todas as informações sobre ela. Então, quando nós queremos estudar uma molécula biológica, a primeira coisa que nós temos que fazer é baixar esse arquivo onde ela foi elucidada e estudar a origem dela, tá? Nós podemos ver aqui uma série de outras informações, por exemplo, o genoma dessa molécula, a sequência de aminoácidos dessa molécula também. E aqui nós, inclusive, conseguimos ver uma pequena visão 3D dela. Deixa eu abrir aqui. Onde vocês já conseguem visualizar a estrutura 3D da molécula e conseguem até manipular um pouquinho, né? Virar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tá? Nós não conseguimos fazer muita coisa com essa visualização, mas já é possível, pelo menos, ver a aparência dessa macromolécula que nós queremos estudar. No nosso caso, nós queremos estudar mais especificamente esta parte aqui, que é a parte do DNA que está acoplado a esta enzima. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um download do arquivo dessa molécula para abrir lá no nosso software PyMol. Então, nós vamos subir até o menu Download Files e vamos escolher o formato PDB, tá? Tem uma variedade aqui de arquivos diferentes, tá? Cada um para um propósito, mas o que nós queremos é o formato PDB. Você vai clicar, ele vai fazer o download e eu vou abrir no meu computador para vocês verem que tipo de arquivo é esse. Eu abri o arquivo PDB para vocês verem que ele é um arquivo de texto, tá? Um arquivo de texto que muitas vezes no início ele tem um cabeçalho com as principais informações a respeito daquela molécula, tá? Mas as informações mais importantes que esse arquivo traz, deixa eu achar aqui para vocês verem, são as coordenadas atômicas dessa molécula. Então,
nós conseguimos encontrar no arquivo PDB onde cada átomo se encontra e qual ele é. Por exemplo, aqui nós temos o átomo 1, que é um nitrogênio que pertence à arginina número 78 da cadeia A. E essa aqui é a posição dele nas coordenadas x, y, z da estrutura. Aqui nós temos o átomo 2, o átomo 3 e assim por diante. Todos os átomos que compõem essa estrutura estão com as suas coordenadas registradas nesse documento. É claro que não tem só essas informações, tem algumas outras para quem trabalha com pesquisa que são importantes. Por exemplo, aqui, olha, a sequência de resíduos, né, como eles aparecem. Isso é muito importante para quem trabalha com estrutura. Então, é um arquivo basicamente de texto, mas que alguns softwares podem interpretar e trazer muitas informações para nós. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir esse arquivo PDB, não como um arquivo de texto, mas vamos abri-lo lá no Pymol que nós instalamos. Vamos lá. Bom, então nós abrimos o Pymol. Se você instalou no Windows, você pode abrir lá pelo menu iniciar do Windows, né? E aí nós vamos abrir aquele arquivo PDB que nós fizemos o download dentro do Pymol. Vamos lá em File, Open, vamos procurar dentro do nosso computador onde foi que nós salvamos o arquivo e vamos abri-lo. E agora vocês estão vendo que o Pymol não abriu o formato de texto, né? Ele interpretou aquelas coordenadas e ele mostra para nós como é a estrutura dessa biomolécula, né? Isso aqui, pessoal, é uma enzima polimerase, que provavelmente vocês devem se lembrar que é a enzima que sintetiza a fita de DNA, né? Ela que vai incorporando as bases nitrogenadas na fita de DNA, tá? Essa aqui é uma estrutura quaternária de uma proteína, mas a gente não quer estudar a proteína. Hoje nós queremos explorar só a estrutura desse DNA. Então, o que nós vamos fazer para ficar mais fácil a nossa visualização? Nós vamos lá no menu superior em Display, vamos escolher Sequence. E aí nós vamos ver que vai mostrar uma linha com a sequência de aminoácidos que compõem essa enzima aqui. Mas o que nós queremos são os nucleotídeos, certo? E eu já vou adiantar para vocês que eles estão lá no final dessa lista. Tá vendo aqui? DC, DT, DA, DG são os nucleotídeos, né? A guanina, a citosina, a adenina e a timina. Então, nós queremos selecionar todos esses nucleotídeos para que nós possamos visualizar só eles. Como que eu faço? Eu clico no primeiro que aparece aqui, o DC, aperto o Shift do meu computador e clico lá no último. Pronto, selecionei, tá vendo? Ficaram todos selecionadinhos aqui. Aí eu vou aqui no meu menu lateral direito, que é um menu que a gente utiliza muito, tá? Na frente da palavra Sele, que significa seleção, eu vou escolher o A, que é Action, e vou escolher a opção Extract Object. Pronto, o que eu fiz? Percebam que agora no menu nós temos, além da palavra All, que significa todos, e Sele, que é a seleção, nós temos o código da minha enzima e objeto número 1. Por quê? Porque nós separamos os dois. Nós separamos as proteínas do DNA que estava ali acoplado a ela, certo? O que nós queremos? Não é estudar o DNA? Então, eu vou clicar lá em cima do 6S1O para sumir tudo e ficar na tela só com a minha dupla hélice de DNA, certo? Bom, aqui nós conseguimos ver bem a dupla hélice, mas nós não conseguimos explorar detalhes dela. Então, nós vamos fazer uma modificação, tá? Primeiro,
para ter certeza que vocês vão visualizar nas mesmas cores que eu estou visualizando, vocês vão lá na frente de objeto 1, vão escolher a opção C, que significa Color, e vão escolher a opção por elemento, by elements. Pode ser essa segunda opção aqui, tá? Pronto. Aí, provavelmente, a sua tela vai mostrar as mesmas cores que eu estou vendo aqui, depois vocês vão entender por quê. Porque cada cor se relaciona a um elemento, tá? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas ok, já temos só o nosso DNA e já está nas cores certas. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar melhorar a visualização dessa estrutura. Vamos lá em cima no menu Setting, vamos escolher a opção Cartoon, Rings and Bases e essa terceira opção aqui, ó, que é preencher os anéis com borda. Pronto. Agora, vocês devem estar imaginando que essa daqui é uma estrutura mais parecida com a que vocês viram no material didático de vocês e que vocês viram também na aula teórica, certo? O que é que nós estamos vendo aqui, pessoal? Deixa eu ir lá na outra ponta para ver se fica mais fácil. Eu saí um pouquinho do Paimon para mostrar para vocês, mais de perto, a estrutura da pentose que forma o nucleotídeo. Isso aqui é importante para nós entendermos depois por que a fita de DNA ela é antiparalela e por que se diz que é no sentido 5 linha, 3 linha e a outra, né, reversa no sentido 3 linha, 5 linha, tá? Quando a gente bate o olho nessa estrutura, fica um pouquinho difícil de compreender. Mas se nós simplificarmos esse desenho, eu fiz um desenho grosseiro aqui para vocês entenderem. A pentose, ela recebe esse nome justamente porque ela tem 5 carbonos, tá? Então, essa aqui é só uma figura ilustrativa, mas seria carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5, que é mais ou menos aqui. O carbono 5, ele se liga ao grupo fosfato. Vamos dizer, o primeiro grupo fosfato se liga aqui no carbono 5. O outro grupo fosfato, ele vai se ligar ao carbono 3. Por isso que nós dizemos que a fita é sintetizada no sentido 5 linha, 3 linha. Tem a ver com o carbono que está na pentose, tá? O grupo fosfato se liga ao carbono 5 e ao carbono 3 das pentoses. As bases nitrogenadas estão ligadas lá no carbono 1 e assim nós vamos fazendo com que a sequência vá se formando e sintetizando a fita de DNA. Por que nós dizemos que elas são antiparalelas? Porque se nós selecionarmos tudo aqui e girarmos, como é que vai ficar a fita complementar? Vamos dizer, tem uma fita aqui e outra fita desse lado. Como é que vai ficar a fita complementar agora? Ela vai começar no carbono 3. Então, ela vai do 3 para o 5, do 3 por 5, tá? Então, pessoal, vamos ver nessa figura aqui. Aqui a gente consegue entender como as duas fitas, essa aqui é uma, essa aqui é a outra, elas são antiparalelas, porque uma começa no carbono 5, carbono 3, 5, 3, 5, 3, e a outra no 3, 5, 3, 5, 3, 5, tá? Vamos voltar lá no Paimon para nós vermos isso em 3D. Então, cada um desses daqui é um nucleotídeo, né? Que está formando a dupla hélice de DNA, tá? Para a gente ter certeza que isso é um fosfato e uma pentose, uma base nitrogenada, vamos ali no menu lateral novamente. Primeiro nós vamos clicar em cima desse primeiro nucleotídeo, tá? E
E aí a gente vai lá no menu lateral e vamos escolher a opção L, que significa etiqueta, e vamos escolher símbolo elemento. Símbolo do elemento. Percebam que agora a gente pode dar um zoom e verificar o que é cada elemento aqui. Lembra que eu falei para vocês que o laranja era o fósforo? Olha aqui, ó. Nós estamos vendo aqui, né? Grupos fosfato. O N, o azul, é o nitrogênio. O vermelho, o oxigênio. E o verde é o carbono. Então, só pelas cores, a gente já consegue perceber quem é quem nessa estrutura de DNA, tá? Vamos esconder as etiquetas, a gente volta lá no menu lateral, vai em Hide, que é o HA, e escolhe Label. Pronto, foram embora, tá? Então, vamos ver aqui novamente a nossa estrutura de DNA. Como é que eu sei que essa é uma fita antiparalela? Que uma começa no 5' e acaba no 3' e a outra começa no 3' e acaba no 5'. Como é que eu sei só de olhar aqui? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior aqui. Pronto. A gente não falou que os oxigênios são vermelhos? Então, reparem que nessa pentose, o oxigênio está para cima, certo? Então, nessa parte dessa fita, todos os oxigênios estão para cima. Aqui, ó. Estão para cima. E do outro lado, os oxigênios estão para baixo. Aqui. Então, em uma fita, os oxigênios estão para baixo. Na outra fita, os oxigênios estão para cima. Por quê? Elas são antiparalelas. Quais as forças que agem para que o DNA assuma essa estrutura de uma dupla hélice com duas fitas antiparalelas juntas, né? Na natureza, tudo tende a ficar bagunçado. Então, para ele se organizar dessa forma, existem forças agindo, né? Então, quais são essas forças? O que eu fiz aqui, para vocês entenderem, do mesmo modo que nós extraímos o DNA lá da enzima polimerase, eu extraí esses dois nucleotídeos aqui, a citosina e a guanina, e a timina e a adenina, tá? Eu separei em dois objetos aqui, olha, para a gente poder visualizar. Então, vou dar um zoom neles, porque nós vamos falar dessas forças que atuam na estrutura. Vou esconder o objeto total, centralizar um pouquinho aqui e dar um zoom para a gente ver. Então, o que a gente tem aqui? O objeto 2 é a citosina com a guanina e o objeto 3 é a timina com a adenina, tá? Vamos começar com a citosina e a guanina, tá? Deixa eu colocar bem certinho aqui para vocês verem melhor. Bom, a primeira das forças que atua sobre uma estrutura de DNA são as ligações de hidrogênio. Relembrando rapidamente, são as ligações que ocorrem quando átomos bastante eletronegativos, como o oxigênio, o nitrogênio e o flúor, interagem com o hidrogênio positivo de outro átomo eletronegativo. Então, vamos olhar esses dois aqui na nossa frente, né? Nesse caso aqui. Nós temos nitrogênio e temos oxigênio, que são átomos eletronegativos que podem formar uma ligação de hidrogênio. Acontece que, para que essa ligação ocorra, esses átomos eles têm que estar num certo ângulo e dentro de uma distância entre 2,2 e 3,5 angstroms.
Vamos ver se eles estão nessa distância, se ocorre alguma ligação de hidrogênio aqui. Bom, aqui no menu superior a gente tem Wizard Measurement, que é como se fosse uma reguinha. Vamos medir a distância entre esse átomo aqui, esse duplo O, e esse nitrogênio, para ver qual a distância. 3,2 angstroms. Lembra que eu falei que para se estabelecer uma ligação de hidrogênio, tem que estar entre 2,2 até 3,5 angstroms. Então, aqui, sim, nós temos uma ligação de hidrogênio. E desse nitrogênio para esse nitrogênio? 3 angstroms. Então, outra ligação de hidrogênio. E daqui, desse nitrogênio para esse outro duplo O, 2,8. Então, percebam que a citosina junto com a guanina estabelecem 3 ligações de hidrogênio. É essa força que faz com que as bases nitrogenadas se atraiam. Então, quando a gente vê lá no DNA que elas estão assim, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui inteira. Olha lá, lá no DNA elas estão do ladinho, né? Nós temos que lembrar que aqui existem essas ligações de hidrogênio, atraindo uma base nitrogenada até a outra base nitrogenada, tá? Então, nós vemos que citosina e guanina fazem 3 ligações de hidrogênio. O outro parzinho que se forma no nosso DNA é a timina com a adenina. Vamos ver se eles também formam ligações de hidrogênio? Deixa eu tirar aqui, pronto, deixei só elas aqui para nós vermos. Dá uma olhadinha na estrutura, parece que tem uma diferencinha aí, né? Vamos medir para ver o que acontece. Então, Wizard Measurement. Do nitrogênio até o duplo O, 3,4. Ainda está ali dentro do 3,5. Então, aqui acontece uma ligação de hidrogênio, sim. Desse nitrogênio para esse nitrogênio, 3,1. Então, também acontece uma ligação de hidrogênio. Ótimo. Temos 2 ligações de hidrogênio ligando a timina com a adenina. Agora, desse duplo O aqui até o nitrogênio, nós temos 5 angstroms. Então, gente, será que se forma uma ligação de hidrogênio aqui, nesse pedacinho? Não, né? Não se forma, teria que ter no máximo 3,5 angstroms. Então, é por isso que lá na aula teórica vocês viram que as bases nitrogenadas formam pares, certo? Só que a timina com a adenina se liga através de 2 ligações de hidrogênio, enquanto a guanina com a citosina se ligam através de 3 ligações de hidrogênio, tá? Então, é assim que vai acontecendo as ligações entre as bases nitrogenadas da cadeia de DNA, certo? Só que existem outras forças agindo, né? Além das ligações de hidrogênio, nós temos uma outra interação muito importante que acontece para que o DNA tenha esse formato de dupla hélice de fitas antiparalelas, tá? Deixa eu tentar tirar esses objetos daqui para não atrapalhar a nossa visualização. Pronto, já coloquei no formato que ele estava anteriormente, para nós mencionarmos a outra força que favorece essa conformação do DNA. São as interações hidrofóbicas. Lembrem-se, pessoal, que as biomoléculas geralmente estão em contato com água, estão em meio aquoso, certo? Grande parte da composição dos organismos é água. Então, essas moléculas interagem com água.
Por isso, as interações hidrofóbicas exercem um papel muito importante na formação da estrutura das biomoléculas. O que acontece nas interações hidrofóbicas? As moléculas apolares, ou seja, as moléculas hidrofóbicas, tendem a se esconder da água, a se manter longe da água, enquanto as moléculas polares, ou seja, as hidrofílicas, tendem a manter contato com a água. Então, vamos imaginar que essa parte preta aqui seja água. Olhando para esse nosso DNA, quais estruturas vocês acham que são hidrofílicas e quais vocês acham que são hidrofóbicas? Aqui nós vemos claramente, né, que o fosfato é hidrofílico. E, de fato, ele é uma molécula polar carregado negativamente, então ele gosta de ficar em contato com a água. Já os carbonos, que fazem grande parte das bases nitrogenadas e das pentoses, os carbonos são hidrofóbicos. Por isso que eles se voltam para dentro da estrutura, tentando se manter o mais distante possível da água. Então, essas interações é que fazem com que as bases e as pentoses se voltem para dentro, permitindo que do lado de fora fique esse esqueleto, né? A gente pode dizer assim, esse esqueleto de fosfato. Certo, pessoal? Então, já falamos das interações hidrofóbicas e das ligações de hidrogênio. Porém, olha só que interessante. Eu não acabei de falar para vocês que os fosfatos eles são carregados negativamente? Então, de acordo com a eletrostática, eles deveriam se repelir, não é mesmo? Né? Lembra lá? Negativo com negativo não se gostam. Eles geralmente ocorre uma repulsão entre moléculas negativas, enquanto se fosse positivo com negativo se atrairiam, mas duas moléculas negativas se repulsariam. Então, olhem aqui. Imagine que aqui é um grupo negativo e aqui é um grupo negativo. O que deveria acontecer se não tivesse nenhuma outra força influenciando aqui? Essa fita aqui iria ser puxada para o lado de cá. E essa fita daqui seria puxada para o lado de lá. Então, essas forças, a força eletrostática, iria tentar separar as fitas. E somente as interações hidrofóbicas e as ligações de hidrogênio não seriam suficientes para compensar essa força eletrostática. Então, nós temos uma terceira força agindo aqui para que essas fitas não se separem, que elas permaneçam juntas, tá? Essa terceira força, ela é chamada de interação stacking. Stacking em inglês é empilhamento, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa interação, porque ela é uma interação que é estudada em física e é uma interação um pouquinho difícil de nós abordarmos de forma rápida. Mas ela é uma atração não covalente que ocorre entre os anéis aromáticos, tá? Então, vamos imaginar que os anéis aqui, essa força ela faz com que todos os anéis fiquem empilhadinhos, tá? É um fenômeno que quer deixar tudo juntinho, tudo empilhadinho. Então, as ligações de hidrogênio que acontecem aqui entre as bases nitrogenadas, as interações hidrofóbicas que fazem os fosfatos virar para fora e as bases nitrogenadas para dentro, e as interações stacking que fazem os anéis ficarem todos empilhadinhos, essas três juntas compensam a interação eletrostática que faria a fita se separar. Então, são essas as três forças que mantêm a fita o DNA nessa estrutura de dupla fita helicoidal, né? Porque ela vai rodando aqui sobre o seu próprio eixo, tá? E com esse formato
tão lindo que permite que as informações genéticas sejam transmitidas de uma célula até a outra, de um organismo para outro e que mantenha o ciclo da vida. Bom, pessoal, nós finalizamos a nossa aula aqui. Eu espero poder ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor as estruturas dos ácidos nucleicos e estou novamente me colocando à disposição. Caso vocês queiram esclarecer qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Espero que possamos nos ver em breve nos laboratórios, presencialmente, lá no UFABC. Se cuidem, fiquem bem e até breve.